Perímetro de um polígono. Perímetro, amiguinho, é a soma das medidas dos seus lados. Só isso, tá? Então aqui temos um exemplo de um pentágono. Os lados dele medem 8 centímetros, 12, 10, 9 e 11. Qual seria o perímetro desse polígono? Simplesmente eu vou somar esses 5 valores. Ó, 8 mais 12 é 20, mais 10 é 30, mais 9 é 39, mais 11, 50. Então, para esse polígono aqui, ó, perímetro dele, 50 centímetros. Ok? Ó, para entender melhor essa questãozinha, é importante você ter assistido a aula Conversão de Unidades, tá? É muito importante para poder entender as conversões que eu vou fazer aqui, tá? Vamos lá. Determine em centímetros o perímetro do quadrilátero cujos lados estão representados no desenho abaixo. Perímetro, lembra que são, né, que é a soma dos lados do polígono, não é isso? Então aqui, ó, 2 metros, 34 decímetros, 1,5 metros e 420 centímetros. Ele quer o perímetro em centímetros. Então, eu tenho que expressar essas medidas todas em centímetros para depois somar todas elas, não é assim? Então tá, 2 metros. Então, a aula de conversão de unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Perceba que do metro para o centímetro são 2 casas para a direita, não é? Então, esse 2 metros, olha aqui, ó. 2 metros, na matemática é 2,00 metros, né? Não aparece nada, é 00. Como eu tenho que ir a vírgula 2 casas para a direita, 1, 2. Então eu vou ter o quê? 200 centímetros, ó. Se a vírgula vai 2 casas para a direita, o que era metro transforma-se em centímetros, né? Tá, decímetros. 34 decímetros. Precisamos transformar isso em centímetros, tá? De decímetro para centímetro, ó, é 1 casa para a direita. Esse 34, na verdade, é 34,0 decímetros, certo? Então, se eu for 1 casa para a direita, ó, vai virar 340 centímetros, tá bom? 1,5 metro que você está vendo ali. Então, vamos lá. Ó, 1,5 metros, não é isso? Bom, de metro para centímetro, a gente viu que são 2 casas para a direita, não é? Então, isso aqui é 1,500, não é isso? Bom, o outro zero nem precisaria colocar. 1,50 tá bom, porque eu vou só 2 casas para a direita, né? Então, olha o que acontece. A vírgula está aqui, né? 1, 2. O que acontece? 150 centímetros. O 420 já está na unidade correta, que é o centímetro, né? Então, o perímetro é a soma das 4 medidas em centímetros. Então, vamos somar tudo, né? Vamos somar quem? Vamos somar o 200. Aqui, ó. O 200, o 340, o 150, né? E o 420. Certo? Eu quero somar isso aí tudo. Vamos lá? Bem bonitinho, né? 0 mais 0 mais 0 mais 0 é 0. 5 mais 4 mais 2 mais 0 dá 11. Então fica um 1 aqui, vai umzinho ali em cima, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aí, 11. Então a resposta final é 1.110 centímetros. Então, essa é a nossa solução final do problema, né? Ele pede o perímetro em centímetros, então a resposta final, ó, perímetro igual 1.110 centímetros, beleza? Número de diagonais de um polígono convexo. Primeiro vamos ver o que são diagonais, né? Diagonais são segmentos de reta que unem um vértice a outro vértice não consecutivo. Ah, não entendi, professor. Ó, os vértices você pode entender como sendo as pontinhas aqui, né? Ó, por exemplo, a união desse vértice com esse é uma diagonal. Já desse vértice com esse não é diagonal. Isso aqui é um lado, entendeu? Isso aqui é um vértice consecutivo, ó. Aí não é diagonal. Então assim, ó, esse aqui é um pentágono convexo. Vamos fazer uma por uma, para ver quantas diagonais ele tem, tá? Aqui, ó, vamos lá. Tem uma diagonal aqui,
outra aqui, isso já são 2, 3, 4, 5. Mais alguma, amiguinho? Não, né? São 5 diagonais. Pois é, para calcular o número de diagonais de um polígono convexo, você pode utilizar também essa fórmula aqui, ó. D igual a n vezes n menos 3 sobre 2, sendo que esse n representa o número de lados dele. Quantos lados tem o pentágono, amiguinho? 5, né? Vamos calcular quantas diagonais, ver se fecha? D igual então a 5 vezes 5 menos 3 sobre 2, né? Ó, 5 menos 3 é 2, então D igual a 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2 é 10, dividido por 2, exatamente 5 diagonais, ó. Então essa fórmula pode ser utilizada. Ah, coincidência, o número de diagonais ser igual ao número de lados, tá? Por exemplo, o hexágono, o heptágono, isso já não vai acontecer mais. O número de diagonais vai ser diferente do número de lados. Determine o número de diagonais de um hexágono convexo. Hexágono tem quantos lados, amiguinho? 6, né? Então vamos lá? O número de diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Então vamos lá? 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2, né? Primeiro que está no parênteses, então 6 vezes 3 dividido por 2. 6 vezes 3, 18, por 2, 9, né? Então esse carinha aí, ó, possui 9 diagonais. Ah, não acredito, professor. Vamos contar então, amiguinho? Vamos lá então, ó. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tem, né, amiguinho? Hã? São 9 diagonais. Então a fórmula n vezes n menos 3 sobre 2 funciona. Determine o número de diagonais de um decágono regular convexo. Decágono, 10 lados, né? Então o número de diagonais vai ser o quê? N vezes n menos 3 sobre 2. Então que ele tem 10 lados. Então é 10 vezes 10 menos 3 sobre 2. 10 menos 3 é 7. Então é 10 vezes 7 dividido por 2. 70 por 2. Esse carinha possui 35 diagonais, tá, amiguinho? Mais uma informação importante. Apareceu a palavra regular, né? Se ele é um polígono regular, olha só o que acontece. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. Ele tem 10 lados, né? Então uma coisa que eu vou te dizer. Olha só, vou fazer algumas diagonais dele. Essa aqui é uma delas, ó. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra. Ah, professor, mas tem 35. Mas só essas me interessam. Quantas eu tracei agora? 5. Essas 5 têm uma particularidade. Sabe qual é, amiguinho? Elas passam pelo centro do polígono. Ah, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Se um polígono é regular, e ele tem 10 lados, exatamente 5 diagonais passam pelo centro. Ou seja, metade do número de lados. Por exemplo, se for um hexágono regular, ele tem 6 lados. 3 diagonais vão passar pelo seu centro, as outras não. Se ele tiver 20 lados e for um polígono regular, 10 diagonais vão passar pelo centro. O número de diagonais que passam pelo centro é sempre metade do número de lados, quando o polígono é regular. Aí vem a pergunta da galerinha, né? Ah, e se ele tiver 7 lados, um heptágono regular? Ó, amiguinho, se o número de lados for ímpar, 7, 5, 13, qualquer valor ímpar, nenhuma passa pelo centro. Se você desenhar um pentágono regular e fizer as diagonais dele, você vai ver que nenhuma delas vai passar pelo centro. Ok? Então, para todo polígono regular com um número par de lados, né, o número de diagonais que passa pelo centro é sempre metade do número de lados. Ok? Determine o número de diagonais de um polígono regular convexo de 30 lados que não passam pelo seu centro. Eu quero saber quantas diagonais não passam pelo centro dele. Eu não quero o total de diagonais. Eu quero saber aquelas que não passam pelo centro. Ó, amiguinho, vou calcular o número total de diagonais, tá? Ó, n vezes n menos 3 dividido por 2, tá?
Então o número de diagonais vai ser 30 vezes 30 menos 3 dividido por 2. D vai ser 30 vezes 27 dividido por 2. Eu posso dividir o 30 pelo 2 primeiro, tá? 30 dividido por 2 é 15. Então vai ficar 15 vezes 27. Ó, pode fazer a conta, tá? Eu já fiz antes. 405. O polígono tem 405 diagonais no total. Mas não é isso que eu estou pedindo. Eu quero saber quantas não passam pelo centro. Ó, agora eu vou calcular aquelas que passam pelo centro. Ó, passam pelo centro. O número de diagonais que passam pelo centro é exatamente, como ele é um polígono que tem um número par, 30 lados, é a metade do número de lados. As que passam pelo centro representam 30 dividido por 2, 15. Então a resposta para a minha questão é o quê? Das 405 diagonais que ele tem, 15 passam pelo centro. Então a resposta para o que eu estou pedindo, aquelas que não passam pelo centro, é 405 menos 15. Ou seja, a resposta final passou a ser 390 diagonais não passam pelo seu centro. Determine o número de diagonais do polígono regular. O que é um polígono regular? Que é equilátero, ou seja, todos os lados com a mesma medida, e equiângulo, ou seja, todos os ângulos internos com a mesma medida. E os externos também vão ter todos a mesma medida, tá? Cujo ângulo externo mede 30 graus. Ele está falando que o ângulo externo mede 30 graus, beleza? Bom, lembrando as fórmulas. O número de diagonais de um polígono, n vezes n menos 3 sobre 2. N é o número de lados do polígono, tá? A soma dos ângulos externos, sempre 360 graus. E a medida do ângulo externo de cada um deles é 360 graus dividido por n. O que é o n? O número de lados. Ah, não entendi, professor. Bom, se o polígono tem 6 lados, por exemplo, polígono regular, um hexágono regular, né? Se ele tem 6 lados, para eu saber o ângulo externo, eu pego 360 graus e divido por 6, é isso? Então, o ângulo externo de um polígono regular pode ser calculado por meio dessa fórmula. 360 graus dividido pelo n, que é o número de lados dele, certo? Ele está falando que o ângulo externo mede 30 graus. Então, se eu utilizar essa formulazinha que você está vendo aqui, ó, né? Ó, e colocar no lugar do ângulo externo 30 graus, eu vou descobrir o n. O que é o n, professor? O número de lados. O n tá dividindo, ele vem para cá multiplicando, tá bom? Então, 30 graus vezes n igual a 360 graus. Agora o 30 graus vai dividindo. Se você dividir 360 por 30, vai dar 12. Pode até cortar esse zero aqui, ó. 36 dividido por 3 é 12. Então, o n é 12. O que é o 12? Polígono de 12 lados. O dodecágono convexo, regular, né? O dodecágono. Então, ele tem 12 lados, beleza? Esse é o nosso polígono. Mas não é essa a pergunta, não. Ele pede o número de diagonais. Aí eu uso a fórmula das diagonais. Bem bonitinha aqui para você ver. Então, o número de diagonais do polígono, agora que eu descobri que ele tem 12 lados, é só botar 12 no lugar do n. 12 menos 3 dividido por 2. Né? 12 menos 3 é 9. Então, 12 vezes 9 dividido por 2. Eu posso multiplicar primeiro 12 pelo 9 e depois dividir pelo 2. Ou eu posso primeiro dividir o 12 pelo 2. Não tem problema nenhum. Eu vou dividir primeiro porque é mais fácil. 12 por 2 é 6. Então, 54. Eu acabei de descobrir que esse polígono, né? Esse polígono tem 54 diagonais. Então, a alternativa correta é a alternativa C, 54. Olha que legal. Determine qual o polígono regular cujo número de diagonais equivale ao quádruplo do número de lados. Nossa, eu não entendi nada. Ele está dizendo que o número de diagonais é 4 vezes o número de lados, né? O quádruplo quer dizer 4 vezes. Ele está dizendo que D é igual a 4 vezes N.
Ah, como é que eu vou resolver? Pois é, aqui a gente vai utilizar a formulazinha e vai cair numa equaçãozinha de primeiro grau, tá? Acontece, tá? Então, ó, a fórmula das diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2, né? N é o número de lados. Quando ele fala pra gente que D é igual a 4 vezes n, onde está escrito D, o que eu posso colocar no lugar? 4 vezes n. Então, 4n é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Certo? Então, olha aqui o que acontece, né? Esse 2, ele está dividindo, certo? Então, ele pode vir para cá multiplicando. Então, 2 vezes 4n dá 8n, igual a n vezes n menos 3. Para esse caso matemático aqui, onde o n significa um número de lados, a gente pode usar uma estratégia interessante. Aqui está multiplicando e aqui também está multiplicando. Então, eu posso cortar esse n com esse. Porque aqui não existe a possibilidade do n ser zero. Então, para esse caso aqui das diagonais, eu posso cortar isso aí sem problema, tá? E terminar de resolver a questão agora. Então, fica 8 igual a n menos 3. Não é isso? O menos 3 vai para cá somando. 8 mais 3 é igual a n. Então, n é 11. Certo? Então, eu acabei de descobrir que o polígono tem 11 lados. Como é que é o nome do polígono que tem 11 lados? É o onzágono? Não, né, amiguinho? É brincadeira, né? A gente estudou isso na aula, não é? Pois é, o que tem 10 lados é o decágono. O que tem 11 lados é um decágono. A alternativa correta é a alternativa E. Beleza?